Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer, antes de dar boa tarde a todas as pessoas, né, como a gente diz na universidade, quero dizer que é uma honra estar aqui e uma responsabilidade enorme, que eu fico quase que com uma certa dificuldade, né, enfim, de corresponder, né, a uma certa expectativa em relação a uma fala sobre futuros. Mas eu acho que a importância dessa tribuna é tão grande que eu já comentei 2 vezes. Hoje de manhã, quando estava me aprontando para vir para cá, recebi uma mensagem de uma pessoa que é muito minha amiga, que se chama Jorge Ferrão, e que é reitor, ou era reitor até recentemente, da Universidade de Maputo, em Moçambique. Então, imagine que um reitor, que, aliás, foi reitor de todas as universidades de países de língua portuguesa, sabia e me mandou justamente o cartaz, né, que dizia que eu ia falar aqui, de Moçambique. Então, realmente, a importância desse fórum é muito grande e eu me sinto muito privilegiada de poder estar aqui falando para vocês. Então, antes de falar de futuros, eu queria falar do FOBREAV, né, do Fórum Brasileiro de Estudos Avançados, que é esse espaço interdisciplinar de reflexão crítica, criativa, sobre os desafios estratégicos na implementação de estudos e pesquisas interdisciplinares, né? Então, o FOBREAV ele tem essa função de reunir os centros de estudos avançados do Brasil. E ele faz parte, né, o FOBREAV faz parte de uma união dos institutos de estudos avançados no mundo, que é a UBIAS, University Based Institutes for Advanced Studies. E, no caso do Brasil, essa tradição dos institutos de estudos avançados começa em Princeton, com a ideia de receber pensadores, né, naquela época, inclusive, muitos que haviam sido egressos, que tinham saído da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, e que vinham, então, ter um abrigo num instituto de altos estudos, no Instituto de Estudos Avançados, no qual pensar era apenas o objetivo que eles tinham na vida. Quer dizer, não havia nada, não havia nenhuma condição para esse pensamento interdisciplinar, né? E, na verdade, o pensamento interdisciplinar era, em si, uma questão fundamental. Por acaso, eu tive no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, não eu mesmo, mas sim o Castro, era membro do Instituto, e eu pude conviver, saber do que se tratava exatamente um Instituto de Estudos Avançados. Eram pesquisadores na fronteira do conhecimento que vinham ali para estudar, para pensar livremente, sem nenhuma obrigação. Eu acho que essa ideia dos institutos de estudos avançados ela está muito presente na organização dos nossos centros de estudos avançados, como o CBAE, como o CEAM, né, os Centros de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília, como todos os que compõem o FOBREAV. Eu quero dizer a vocês que o FOBREAV tem muitos institutos. O que nos uniu inicialmente foi a Carta de Belo Horizonte, que é uma carta de 2004, 2006, e que está na hora de ter uma nova carta, né? Nós temos que organizar exatamente uma nova carta, que pode ser em Brasília, pode ser no Rio de Janeiro, enfim, onde for. E os institutos de estudos avançados, então, são muitos. Eu vou falar rapidamente. Nós temos aqui o da UNB, o CEAM, o Colégio Brasileiro de Altos Estudos, que é da UFRJ, que eu dirijo, o Colégio de Estudos Avançados da Universidade Federal do Ceará, Colégio de Estudos Avançados e Centro de Estudos Avançados são vários. Então, o colégio é da Universidade Federal do Ceará, o Centro de Estudos Avançados da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, a Escola de Altos Estudos da Universidade Federal da Paraíba, o IDEA da Unicamp, o IEA da USP, o IAC da Unifesp,
A UFSCar tem um Instituto de Estudos Avançados e Estratégicos, há também o da Unesp, o Instituto de Estudos Avançados do Mar, o Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares, que é o da Universidade Federal de Minas Gerais, o ILEA, da Universidade do Rio Grande do Sul, Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, e o Instituto Mercosul de Estudos Avançados. Então, nós somos muitos e, digamos assim, o FOBREAV ele existia sem um propósito comum, né? Todos esses institutos têm programas de grande profundidade, são programas excepcionais, uma diversidade muito grande, e, na verdade, a integração do FOBREAV, o Mário pode dizer isso muito bem, ela não aparecia, né? Na verdade, nós tínhamos essas excelências todas sem criar um propósito comum. E a partir desse ano, esse propósito comum foi criado a partir das disciplinas transversais, e eu acho que está na hora de vocês, então, terem a disciplina da UNB oferecida nesse pool de disciplinas. O que nós tivemos, só para mencionar aqui, que eu acho importante, nós tivemos 4 disciplinas no semestre passado. Não é pouco. 4 disciplinas no semestre passado, que agora não... aqui, apareceu. Nós tivemos a disciplina... Só um instantinho. Só um minuto. É que pegou aqui. Bom, vou me lembrar. Nós tivemos a disciplina de Sociologia da Mudança, foi a disciplina da professora Aspásia Camargo. Tivemos a disciplina de Ciência e Natureza, vai ser agora, essa que está colocada agora. Tivemos a disciplina de Meio Ambiente, que foi da Universidade de Minas Gerais. Foram 4 disciplinas. E as desse momento, desse novo bimestre, Governança e Sustentabilidade, do CBAE, e Cidade e Natureza, da Universidade de Minas Gerais. Então, está no momento da UNB oferecer uma disciplina, e eu sugeri que ela fosse uma disciplina relacionada com a paz. E acho que isso é um ponto de partida. Eu acho que ela, na verdade, devia ser uma disciplina mais ampla, que começasse nesse semestre, mas que fosse que continuasse, né, não fosse uma disciplina só de um bimestre ou um semestre, mas que ela continuasse com a participação de outros centros de estudos avançados do FOBREAV. E eu acho que isso daria uma consistência muito grande, porque é exatamente o que nós procuramos no FOBREAV, essa interseção, né, essa cooperação, essas atividades comuns dos centros de estudos avançados. Uma outra questão que eu queria falar rapidamente é como funciona o CBAE, o Colégio Brasileiro de Altos Estudos. Nós temos dois grandes programas. Um programa de cátedras, e é diferente do que está aqui. É um programa, por exemplo, o Instituto de Estudos Avançados de São Paulo também tem, programa de cátedras. No caso do CBAE, nós temos 35 cátedras. São cátedras que têm como missão organizar uma reflexão sobre uma determinada temática. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a Cátedra de Imagens. A Cátedra de Imagens é uma cátedra de um professor da área de ciências médicas, né, em que, desde as imagens da loucura, passando pelas imagens da medicina, passando pelas imagens da arte, da música, é uma proposta bastante interdisciplinar. Então, nós temos uma cátedra, por exemplo, Machado de Assis, temos várias cátedras de futuros da universidade, mais de uma de futuros da universidade. Então, o programa de cátedras ele tem 3 responsabilidades: reunir a rede de pesquisadores naquela temática. Estou falando aqui porque existe também a proposta de cátedras do FOBREAV, né? Então, reunir esses pesquisadores, reunir a rede de pesquisas naquela temática,
organizar um conjunto de palestras ou uma disciplina naquela temática, não é verdade? E, por último, fazer uma pesquisa, eventualmente, naquela determinada temática. Então, isso também fica aqui como uma proposta, né? Já a questão do Instituto de Futuros, ela é um pouco diferente. Eu diria que a discussão de futuros, até muito pouco tempo, era uma discussão muito rara, você não conseguia realmente. Havia vários institutos no mundo que tratavam do tema de futuros, mas no Brasil a UNB foi pioneira, né, na discussão. Alguns outros centros do FOBREAV também têm uma discussão de futuros, mas a discussão de futuros era um pouco, digamos, excessivamente nova, não havia uma tradição propriamente na discussão de futuros. E eu acho que isso foi superado. Acho que hoje, no momento que nós estamos falando, futuros é um tema que todo mundo quer falar a respeito. É um tema que ganhou uma importância e uma certa urgência, que me parece muito interessante, que muda a própria abordagem do tema de futuros, né? Eu falei aqui das cátedras, não vou me estender sobre isso, mas, e até perguntei hoje na nossa conversa que antecedeu aqui a minha, enfim, essa minha fala, como é que era o programa de futuros no caso da UNB. E é claro que futuros tem uma, digamos assim, quando a gente fala de futuros, a primeira coisa que nos vem à mente é a questão das projeções sobre futuros, né? A ideia de projeção e prospecção de futuros. Mas o que a gente ficou, digamos assim, o que ficou bastante forte na nossa experiência com futuros é que futuros também exige uma abordagem interdisciplinar e que essa abordagem, num certo sentido, tem visões disciplinares diferenciadas que, juntas, compõem uma visão interdisciplinar. Então, dentro dessa ideia de futuros, depois de fazer uma certa investigação sobre os centros de futuros no mundo, nos ocorreu pensar numa capacitação em futuros, pensar num curso, numa pós-graduação, que, no caso, inicialmente é uma pós-graduação lato sensu, mais uma pós-graduação que pode ser realizada por alunos que estão fazendo mestrado e doutorado, inclusive por pessoas interessadas no pós-doutorado. Essa formação e transformação em futuros tem uma lógica, e a lógica é a seguinte: existe um conjunto de disciplinas que fazem parte do que nós chamamos de molduras conceituais e instrumentais, e nessas molduras conceituais e instrumentais é que eu digo que existe uma abordagem que é disciplinar, mas que tem um olhar disciplinar, mas que constrói uma visão interdisciplinar. Então, uma primeira disciplina, não sei quantos tempos eu já falei, uma primeira disciplina se chama letramento em futuros. O que é o letramento em futuros? O letramento em futuros é exatamente sair da ideia de projeção e prospecção. O letramento é pensar os futuros com uma janela temporal completamente diferenciada. Pensar os futuros daqui a 50 anos, pelo menos. Como é que vai estar o futuro da educação, ou do clima, ou da transição energética, ou da vida, ou da paz, daqui a 50 anos? Como é que vai estar? E aí, o que é o cenário provável? O que é o cenário desejável, que eu desejo que fosse esse futuro daqui a 50 anos? E, finalmente, um cenário alternativo, que poderia ser, por exemplo, um cenário disruptivo. Então, o letramento em futuros, que é uma perspectiva da antropologia, ela tem um propósito, que é nos tirar das crenças convencionais, que é nos tirar da ideia dos consensos estruturados. Não há consenso estruturado sobre daqui a 50 anos. E isso é trabalhado em grupos por várias pessoas, e a diversidade de opiniões no letramento de futuros é uma coisa formidável. Então, você
simplesmente como estará esse assunto daqui a 50 anos. O que é provável, dadas as condições, enfim, a evolução, não sei o quê, como é que eu acho que isso vai estar acontecendo? O que eu gostaria que fosse? Qual é o meu futuro desejável? E, finalmente, qual é o futuro distópico? E por que isso? Porque, uma vez pensado o que é provável, o que é desejável, o que é distópico, eu posso voltar para o presente para fazer um exercício de antecipação, que é prever aquele futuro que eu não quero que aconteça, ou prever o futuro que eu quero que aconteça, e quais as ações que seriam necessárias nessa volta para o presente, de como é que eu posso encaminhar isso, né? Então, a ideia do letramento é realmente sair da caixa, é pensar de uma maneira completamente livre. E essa é a proposta da antropologia. A proposta da projeção e prospecção é a proposta que eu chamaria da engenharia. Na engenharia, eu posso prever, a partir de dados passados e tudo mais, o que é provável que venha acontecendo no futuro, que eu posso, enfim, prever no futuro mais distante. Aliás, esqueci de falar. Na ideia do letramento de futuro, há também o exercício das rodas de futuro, que é pensar determinados temas, determinadas dimensões de um tema. Por exemplo, o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, o CEAM. Né? Vamos pensar, então, quais são as grandes linhas do CEAM, ele tem uma estrutura, e pensar isso no horizonte mais próximo, dos 5 a 10 anos, dos 10 aos 15, dos 15 ao 20. Isso me permite construir uma roda de futuros que aproxima, que não é a ideia da disrupção dos 50 anos. Isso também faz parte do pensamento que eu chamaria da antropologia. O da engenharia, ele trabalha mais com projeções, portanto, ele tem uma característica extremamente quantitativa, mas que não é só quantitativa, porque existem hipóteses que você vai fazer a partir dessa ideia. Eu chamaria isso da visão da engenharia. Tem uma terceira visão, que é a visão da economia, que é a dos cenários. E, nessa visão da economia, os cenários não são exatamente o que nós achamos que vai acontecer. Os cenários são tendências que aparecem no horizonte, sobre as quais nós não temos certeza, mas que a gente um pouco tem a ideia do oráculo, né? Os cenários têm um pouco a ideia dos oráculos, tem a ideia das utopias também. É a ideia de que você constrói tendências, ele se baseia na ideia de tendências fortes e incertezas críticas. Existem tendências, mas existem também certezas críticas, que são muito relevantes. E é possível que essas incertezas elas podem ser ou um cisne negro, como foi a pandemia, né? Ela era esperada, mas ela era totalmente inesperada. Eu acho que agora esse cisne negro vai se transformar num cisne verde, porque nós sabemos que acontecerão outras epidemias, pandemias, só não sabemos exatamente quando e quais, né? Mas, então, há quase uma certeza de que enfrentaremos adversidades parecidas ao longo do tempo, né? Então, essa visão é da economia. Tendências fortes, incertezas críticas e a construção de cenários que não são o que vai acontecer, mas são aquilo que pode vir a acontecer. Essa ideia da incerteza crítica ela é muito importante, porque ela te permite também essa ideia da antecipação, de prever de uma certa maneira, preparar-se para mudar aquilo que nós não queremos que aconteça, ainda que a gente saiba que, como tendência forte, é possível que isso venha a acontecer. Então, molduras conceituais. Letramento de futuros, cenários, projeção e prospecção. E aqui tem uma outra abordagem, que é a abordagem que eu chamaria do direito, e que se chama Arquitetura do Não Saber, Espaços Jurídicos do Futuro.
Estou falando das disciplinas desse programa, né? Arquitetura do não saber, espaços jurídicos do futuro. Quando a incerteza ela invade o campo do direito, que é o campo, por definição, das instituições, e, portanto, o campo das certezas, né? Então, quando a incerteza invade o campo da certeza jurídica, das normas, você precisa pensar em quais são essas incertezas. Então, essas são as molduras conceituais. Depois, vêm os eixos. Eu estou falando da estrutura do curso, né? Então, os eixos são 7 eixos. O futuro do Estado e das capacitações. Aí eu quero me deter só um instante nessa questão dos futuros do Estado e das capacitações. No futuro do Estado e das capacitações, é fundamental ter em conta as capacidades estatais. Ou seja, para lidar com futuros, como é que eu tenho que preparar, especialmente os servidores públicos, para tratar de futuros? Mas é mais do que isso, não é só para tratar de futuros, porque os futuros são vários. Então, quais são as novas capacidades que os servidores públicos terão que ter, quais são as capacitações dinâmicas, porque eles precisam não só ter capacidades, mas ter a capacidade de se reinventar a cada momento em que as novidades aparecem, em que os desafios aparecem. Então, não é só as capacidades, são as capacitações dinâmicas, essa possibilidade de prever o que vai acontecer e se recapacitar um pouco que com o bonde andando, né, com as coisas andando, porque isso é uma capacitação, é uma capacidade fundamental. Então, nesse futuro do Estado e das capacitações, não são só os cenários que interessam, ou preparar-se para os futuros. Importa também preparar-se para lidar com aquilo que nós chamamos dos bens públicos globais, os commons. Então, esses bens públicos globais, eu vou, digamos assim, falar um pouco mais sobre isso. Esses bens públicos globais são aqueles bens que, por definição, enfim, o consumo desses bens não implica que outros não possam consumir, é o princípio do... Agora me escapou a palavra, mas, enfim, da não exclusividade desse consumo e do fato de que, uma vez, por exemplo, essa luz que está me iluminando aqui, está iluminando a todos, ela não é exclusiva, né? Ela não está exclusiva. Nesses bens públicos globais, que foram trazidos num artigo brilhante do Joe Stiglitz, economista prêmio Nobel, né, que vocês conhecem muito bem, um artigo de 95, em que ele nomeia esses 5 bens públicos globais. O primeiro, como ele é economista, é a estabilidade financeira, né? O segundo, a estabilidade, a paz. A paz é um bem público global. O terceiro é a natureza, o meio ambiente. O quarto é a capacidade de ter em conta o ser humano, né? Enfim, tem um nome para isso, mas eu vou lembrar. E o quinto é o conhecimento. Mas vejam que os bens públicos globais são, como, por exemplo, os ODS. Os ODS todos são bens públicos globais. Eles estão dentro dessas várias categorias, né? Da categoria no meio ambiente, da categoria da estabilidade, da categoria da paz, né? Da questão do... Vários são relacionados com o meio ambiente, né? Vários estão relacionados com objetivos que são fundamentais, aos quais a humanidade não pode, digamos assim, existir sem a existência dos bens públicos globais. Pois bem, eu penso que a capacitação dos servidores públicos tem que atender não apenas às visões de futuro
entendendo as visões de futuro com as suas várias características disciplinares, numa visão integrada, que é, por definição, interdisciplinar, mas também tem que ter em conta os bens públicos globais. E essa capacitação dos servidores públicos para lidar não só com os futuros, mas, sobretudo, com os bens públicos globais, é uma capacitação que nós não sabemos ainda como fazer. Não temos essa resposta, mas temos esse horizonte de perguntas. Como capacitar servidores, pessoas em geral, para lidar tanto com os futuros quanto para lidar com os bens públicos globais? Esse é um dos eixos, né? O segundo eixo são os futuros do bem-estar e das políticas sociais. Evidentemente que bem-estar e políticas sociais, que estão dentro dessa configuração de necessidades do presente para enfrentar questões do futuro, é um eixo fundamental de preocupação. O terceiro eixo é os futuros do planeta e da sustentabilidade, águas, florestas. O quarto são os futuros da inovação e das tecnologias disruptivas. Também não é possível não ter em conta a fronteira do conhecimento nos vários campos do saber, especialmente nas ciências da saúde, especialmente na inteligência artificial, especialmente no futuro das cidades. Então, esse é um eixo também extremamente importante. Os futuros da educação e das juventudes. É um outro tema absolutamente necessário de reflexão. Como é que será essa universidade do futuro? Quais são as profissões que existirão no futuro sobre as quais não sabemos nada? Quais serão essas profissões? Como preparar a universidade para um futuro completamente disruptivo que se avizinha? Como pensar a inteligência artificial no processo de aprendizado, os seus perigos, os seus desafios, as questões mais importantes, né? Depois, o futuro das energias e das cidades, e, finalmente, os futuros da geopolítica e das governanças globais, tendo em conta que as questões relacionadas com a paz, com a harmonia da vida entre os povos, é fundamental para pensar os futuros das geopolíticas e das governanças globais. Então, o primeiro desafio nosso em relação a pensar os futuros foi pensar uma capacitação, foi pensar em trazer todos esses temas para repensar como é que a gente vai pensar o futuro. Ou seja, para capacitar não só os nossos estudantes, as pessoas que estão no mestrado e doutorado, nos vários campos do saber, que essa é a grande característica dos institutos de estudos avançados, é o fato dele ser transversal à universidade, né? Eu brinco sempre que o Colégio Brasileiro... Queremos um colégio brasileiro de altos estudos para chamar de seu, ou seja, todas as campos de saber cabem no Colégio Brasileiro de Altos Estudos, porque ele é, por definição, transversal. E é essa transversalidade que nos faz pensar que essa formação é dirigida para todos. Ela pode ser um aluno da economia, um aluno da música, o aluno das artes em geral, das engenharias, da astronomia, da matemática, todos esses alunos podem encontrar o seu lugar de pensar dentro de uma formação em futuros, tendo em conta que essa formação, repetindo mais uma vez, ela é interdisciplinar, mas ela tem olhares disciplinares, e essa combinação é que é uma combinação fundamental. E aí eu quero só terminar dizendo o seguinte, que nessas capacidades e capacitações estatais para uma agenda de futuro, eu preciso trabalhar o que seria essa moldura conceitual para pensar as capacidades e capacitações estatais para uma agenda de futuro. E nessa moldura conceitual, eu certamente nomearia 3 pontos fundamentais que vou deixar para especificar melhor no debate. O primeiro são as tendências fortes e incertezas críticas. Não dá para pensar o futuro sem ter em conta que tendências fortes e incertezas críticas, que é muito próprio da literatura de cenários, têm que ser
tem que ser trazida para a discussão. Esse é o primeiro ponto. O segundo são as capacitações dinâmicas e as capacidades estatais. Nós temos que preparar, e quando eu digo preparar, não é do professor que vai dar aquela aula, é de construir um terreno comum de reflexão sobre aquilo que é necessário permanentemente capacitar aqueles que vão lidar com os futuros. E, por fim, tem em conta que nós vivemos num mundo de transições profundas. E essas transições profundas são, basicamente, as mudanças do meio ambiente, da incerteza climática, enfim, que nós estamos vivendo. Então, transições profundas é o que nós estamos experimentando e que nós estamos vivendo nesse momento. Então, transições profundas é uma reflexão fundamental para pensar os futuros. Para terminar, eu quero dizer o seguinte, que nós estamos num momento muito importante no Brasil, pelo fato de estarmos no G20, né? E quero contar para vocês, que eu acho que vários aqui sabem, todos devem saber, o G20 se organiza de duas maneiras, né? A trilha dos Sherpas, que é as discussões que são levadas em nível ministerial, e os grupos de engajamento, que são os vários grupos de engajamento. Eu, por acaso, participo do T20, que é dos think tanks, mas aqui vocês participam do C20, que é da sociedade civil, e são dois grupos, aliás, que têm muito a ver, porque o T20 é composto de instituições da sociedade civil, né, ONGs, basicamente, com algumas por exemplo, o FOBREAV faz parte do T20. Nesse momento, as trilhas dos Sherpas, quanto os grupos de engajamento, terminaram os seus comuniquê, que é isso aqui, ó. Todos nós terminamos o comuniquê. Se vocês entrarem no G20, ou em cada um dos grupos de engajamento, todos os grupos de engajamento terminaram os seus comuniquês. O que vai acontecer em agosto, setembro e outubro é transformar essas recomendações em implementação, é detalhar a implementação. Então, é um momento muito especial do Brasil. Acabou de ser assinada a Aliança Global contra a Fome e a Miséria, pelo presidente Lula, que foi uma recomendação do T20, desse grupo dos think tanks, Aliança Global. Acho que outras coisas vão ser assinadas ao longo desse período. Por exemplo, vai ser assinado uma aliança, que não sei se vai chamar aliança, mas para melhorar o acesso à saúde. Sem dúvida, essa é uma outra recomendação do T20 que vai estar na mesa de negociações. E uma terceira é o Data 20, que é a questão de uma integração das plataformas de inteligência artificial que farão parte das discussões do G20. Então, é um momento muito especial em que, efetivamente, o Brasil tem um papel protagonista e que precisa... Está na hora? Alguém está vendo meus minutos? Passou um pouquinho, então vou terminar com isso. Eu acho que é um momento de grande protagonismo do Brasil. Então, é um momento para levar as grandes reivindicações para o Summit de novembro do G20. E esse é um movimento que eu acho que está presente, né? Nós estamos falando do G20 o tempo todo, e não é um detalhe, as reflexões foram muito especiais. Para vocês terem uma ideia, para formar esse comuniquê, 1.000 trabalhos chegaram ao T20. 1.000 trabalhos, que eram policy briefs, dos quais 400 foram aceitos. E desses 400, eles foram sumariados aqui nesse comuniquê. E isso em todos os grupos de engajamento. É uma reflexão da sociedade, uma grande reflexão da sociedade que tem uma importância enorme. Então, esse momento do protagonismo do Brasil no G20 e nos vários grupos de engajamento é um momento que a gente tem que aproveitar
para colocar as aspirações mais importantes nossas, da sociedade civil, dos cientistas, da academia, dos líderes dos líderes políticos, religiosos, por toda parte. É um momento que a gente tem que aproveitar, e tem que aproveitar exatamente pensando no futuro, porque esse é o nosso horizonte, é o horizonte do futuro. É impossível, como eu sempre digo, o passado tem coisas muito interessantes, o passado vai ser recuperado, a gente gosta de se lembrar do passado, sobretudo gosta de ressaltar aquilo que nos fez tão bem no passado. O presente é muito difícil, a gente não quer saber do presente, mas o futuro a gente pode construir. Então, é essa ideia de construção do futuro que está presente fundamentalmente nos estudos de futuro. Agora, professor, eu queria apenas perguntar assim, uma questão, assim, como é que no seu âmbito assim, de estudos, de reflexões, como que vocês estão pensando o futuro em relação às religiões? Eu gostaria de saber especificamente como é que nos estudos do futuro se vê o papel das Nações Unidas. Porque a gente vê que várias decisões das Nações Unidas têm sido contestadas ou mesmo não são obedecidas, criando um cenário assim de enorme insegurança, não é? E aí emendo uma outra pergunta: qual seria a evolução para a gente ter uma governança global? Eu tenho dificuldade, mas é coisa mais localizada, eu não sei, porque eu conheço muito pouco desse mundo afora. Se previu alguma coisa do ponto de vista de educar e socializar no sentido do trabalho coletivo? Agora, a minha pergunta, professor, é o seguinte: como ou de que forma esses colégios e fóruns, né, das universidades, principalmente, estão conseguindo modificar ou influenciar os departamentos, as universidades como um todo, as faculdades, no sentido de refazer ou modificar disciplinas que são tão isoladas normalmente, né? Imagino que também que o conhecimento que a humanidade produziu até hoje nos levou ao estágio em que estamos, né? De assim, desenvolvimento, de caos, porque até hoje convivemos com guerra, de embates por poderio político, né? Poderio econômico, atrelado, é lógico. E uma das sugestões é extrapolar o campo global, até mesmo para o campo sideral, vamos chamar assim, porque nós já temos uma abordagem hoje de exploração, essa é a palavra, do universo, que me parece que reproduz o desenvolvimento da nossa humanidade. As explorações são para conquistar novos territórios, né, se apropriar das economias em termos de produtos minerais e por aí vai. Então, essa é uma sugestão, extrapolar o campo. Outra é, através do CEAN, que ele abre para a sociedade, não deixar, ou melhor, permitir que esse estudo não fique no âmbito acadêmico, que a sociedade ela possa e tem espaço para participar. Sou do Cazaquistão, meu nome é Anwar. O Cazaquistão não participa do G20, mas estamos vendo, seguindo todas as notícias e o trabalho dos grupos de engajamento, que é muito importante, principalmente dos think tanks, do T20, né? Eu tenho uma pergunta relacionada ao futuro. Algumas pessoas já falaram, né, sobre a pandemia, a
as coisas que podem acontecer no futuro, que Taleb, o autor do livro Cisne Preto, ou Cisnes Preto, chama, né? Esses eventos que acontecem, que ninguém espera, como, por exemplo, ninguém esperava a crise econômica financeira em 2008, ou ninguém esperava a pandemia Covid-19. Eu queria perguntar o que está pensando o T20, se tem alguma se tem as reflexões nesse grupo do engajamento sobre os cisnes pretos e o que podemos fazer para... Não podemos evitar, né, porque ninguém pode prever o futuro, mas o que podemos fazer, né, para diminuir, né, o impacto negativo dos eventos, tanto negativos como positivos, né, porque tem alguns acontecimentos, como, por exemplo, a interconexão, né, interconectividade, que pode gerar tanto impacto negativo como impacto positivo, né? O futuro é uma coisa que a gente realmente, às vezes, quando pensa nele, nós temos ansiedade. Mas não precisa ser assim. Então, nós podemos pensar o futuro de uma forma, talvez, mais ampla, como os estudos que a professora Ana Célia está fazendo, nos grupos N Futuros, que nós temos aqui no CEAM também, que estão também trabalhando. Temos grupos que não estão diretamente se reunindo oficialmente, mas estão se reunindo. Nós temos um grupo de estudos de futuro da universidade também se reunindo no CEAM, pensando a universidade. O professor Teixeira, que acabou de sair daqui, é um dos membros desse grupo, e que se reúnem pelo menos uma vez por mês para pensar o futuro da universidade. Mas muita informação nós tivemos hoje aqui, e essas informações, elas com certeza mexeram um pouco com nossa perspectiva, de presente. Agora, acho que podemos ouvir as respostas, os comentários da nossa convidada, professora Ana Célia, por favor. Vamos ver, se eu consigo responder a tudo. Mas, em primeiro lugar, muito obrigado pelas questões levantadas, pelos pensamentos levantados. São mais do que perguntas, são reflexões, eu acho, do que vocês responderam em relação ao que eu falei aqui. Então, vou começar pela questão do futuro das religiões, em relação às religiões do Célio. Eu tenho muita dificuldade, eu tenho que confessar aqui, muita dificuldade de pensar as religiões, apesar de ter sido criada numa tradição, nasci numa família judaica, apesar do meu nome ser Castro, porque eu me casei com um católico, minhas filhas foram batizadas e fizeram a primeira comunhão na religião católica. Então, a tradição judaico-cristã é uma coisa que está muito presente. Mas eu preferia pensar mais na questão da espiritualidade, porque também as religiões têm seus marcos, têm as suas, digamos, não as suas rigidezes, Então, acho que pensar na questão da espiritualidade como uma questão maior, que nos engloba a todos, eu prefiro do que na questão das religiões, porque, como eu falei, tenho dificuldade, talvez até pelos que eu, enfim, infelizmente, sofri na vida, mas que não vem ao caso. Então, eu prefiro pensar na espiritualidade, porque eu acho que na dimensão da espiritualidade nós nos aproximamos e somos uma única nação nessa espiritualidade. Em relação ao Huck, que eu quero agradecer, porque ele me permite esclarecer uma questão que eu não tive tempo de detalhar, que é a questão dos bens públicos globais. Os bens públicos globais estão normalmente associados a instituições de governança global. Então, a estabilidade financeira, que é um dos bens públicos globais. Aliás, tem que esclarecer por que a gente chama de bem público global. Ele se chama global porque a sua oferta
local, nacional, não está assegurada se a sua oferta global não estiver assegurada. Então, é por isso que ele é global, porque só local ou nacional, você não garante que a provisão, não é a oferta, a provisão desse bem esteja assegurada. Então, o primeiro e cada um desses bens públicos globais está associado a uma estrutura de governança global. Então, a estabilidade financeira está associada às instituições de Bretton Woods, que são o FMI, o Banco Mundial, menos o Banco Mundial, o FMI e o Banco Mundial, FMI e Banco Mundial. A paz e a segurança mundial, que é o segundo bem público global, está associada às Nações Unidas. Então, as Nações Unidas são exatamente a instituição de governança global que deveria cuidar da provisão desse bem tão relevante, que é o que une vocês aqui todos, né? A questão da paz e da estabilidade. São as Nações Unidas. Se esse papel está sendo tão difícil de ser, essa provisão está sendo tão difícil no momento que nós estamos vivendo, que nós, precisamos fazer esforços para que isso seja uma provisão da humanidade. Mas é isso que acontece. Essa é a instituição de governança global que é responsável pela paz e a segurança mundial. No meio ambiente, que é o terceiro bem público global, nós não temos uma instituição que trata do meio ambiente, mas nós temos os grandes tratados, né, os ODS, as grandes convenções de meio ambiente que permitem organizar a governança global desse bem. A ação humanitária global, que é o outro bem público global, ele, em geral, normalmente seria o Banco Mundial, outras instituições globais responsáveis por garantir essa ação humanitária global. E, finalmente, conhecimento. Curiosamente, o conhecimento, que é um bem público global, tem como instituição de governança uma instituição que, na verdade, cerceia a ideia do conhecimento como bem público global, que é da propriedade intelectual, né? A instituição da propriedade intelectual, que, na verdade, contraditoriamente, restringe a circulação, a ampla circulação do conhecimento como bem público global. A OMP, né? Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Então, isso me permite, e como vocês podem ver, que esses bens públicos globais remetem a uma tradição anterior, que é a tradição polaniana, de chamar a atenção para mercadorias fictícias. Por que ele chama de mercadorias fictícias? São mercadorias que não foram produzidas para serem comercializadas. E exatamente há uma relação, num certo sentido, entre terra, portanto, o meio ambiente, o capital, que é a estabilidade, né, financeira global, e o trabalho, que não está aqui propriamente caracterizado dentro das mercadorias fictícias, mas que tem uma estrutura de governança global, que é a OIT. Eu acho essa questão bem interessante, de que você tem instituições de governança global que são responsáveis pela provisão, né, que são, num certo sentido, guardiões desses bens públicos globais, né? Há outra questão do professor Teixeira, que é sobre o trabalho cooperativo. Ele está totalmente certo, não existe trabalho em ciência que não seja cooperativo, não é impossível, né? O compartilhamento é uma questão fundamental. Estou lendo um livro, não acabei ainda, estou quase no final, extremamente interessante, que me caiu nas mãos, nem sei como, uma coisa curiosíssima, que se chama A História das Vacinas. É de uma médica que coordenou toda a parte de vacinas, inclusive o clinical trial, né, o ensaio clínico da vacina de Oxford, da AstraZeneca. E a quantidade de assuntos envolvidos na provisão de uma vacina,
os mais variados campos, né? O fato de que você tem que lidar com os especialistas que estão construindo a vacina, mas que você tem que fazer os testes clínicos. É um trabalho enorme de coordenação que está muito mais para a área de administração do que propriamente para a área das ciências médicas. Então, de fato, não existe. Quer dizer, a tradição, sei lá, do intelectual isolado, ele é muito do passado, é praticamente uma coisa que está em vias de extinção, na minha opinião. Eu acho que isso não vai se manter, não existe a questão do trabalho isolado. O trabalho é coletivo, especialmente nas ciências da saúde, o trabalho é coletivo, não tem como que não exista compartilhamento, né? A Henriqueta me lembra de falar de uma questão fundamental, que é realmente como que os colégios de estudos avançados, os centros de estudos avançados, os institutos de estudos avançados, têm uma enorme dificuldade de se inserir nas suas comunidades, na UNB, no caso, na UFRJ. Né? É um trabalho imenso de mostrar que essa transversalidade do conhecimento é extremamente relevante, né? De que a compartimentalização do conhecimento é uma coisa que não favorece o futuro. Não existe futuro sem que a universidade seja transversal mesmo, que não haja a questão dos departamentos tão isolados. E a dificuldade de lidar com isso, principalmente as dificuldades burocráticas, são imensas. É uma coisa, vocês não têm ideia da dificuldade, que eu vou até falar em público, da dificuldade de transformar essa proposta de programa de formação e transformação em futuros num curso da universidade. Quer dizer, todas as disciplinas podem ser feitas por alunos que estão no mestrado, no doutorado, nenhum problema. Mas transformar isso num programa esbarra em tantos problemas. Eu recebi 18 exigências para responder, para que isso possa vir a ser um programa de pós-graduação. Então, isso é um grande desafio, não só o desafio de transformar essa ideia de que a gente tem a possibilidade de pensar em conjunto, né, nos vários departamentos, nos vários institutos, que esse pensamento é conjunto, mas a dificuldade burocrática de realmente conseguir as coisas que são absolutamente necessárias. Então, isso é uma questão fundamental. E na outra... Espera aí, estou perdida aqui, Henriqueta. Tá. O Milton Sintra falou de uma questão muito importante aqui, que é a questão do... Sim, desse momento, que eu acho que eu não enfatizei de forma adequada, a importância do momento que a gente está vivendo, no âmbito do G20, dos grupos de engajamento e de como que a gente transforma essas recomendações em ação. Então, já desde o G20 da Índia, ficou estabelecido que o mais importante, no final da reflexão, era o que eles chamam de call for action, a chamada para a ação. Então, essa não é só transformar as recomendações em implementação, mas o call for action implica na mobilização da sociedade como um todo, implica numa mobilização política, porque a implementação de todas essas medidas se dá não no plano nacional, se dá no plano local. Então, são os prefeitos, enfim, os empresários, né, as instituições da sociedade civil que vão efetivamente implementar aquilo que vai sair dessas, enfim, das recomendações. O Milton, né, que falou sobre isso. Eu não sei se eu deixei de responder alguma, não sei. Por favor, me diga se eu deixei de responder. Mas eu acho que era isso que eu queria trazer de volta, né? Essa questão que foi levantada do Darcy Ribeiro, né, da utopia, de pensar o presente, eu me identifico muito com o Darcy Ribeiro. Darcy completou, nós tivemos os 100 anos, né, agora,
recentemente, né, que deu origem a uma série de eventos, né, de comemoração dos 100 anos, e nós, na UFRJ, participamos bastante disso. Inclusive, fizemos uma exposição virtual, que está no CIB, né, no Sistema de Bibliotecas. Se vocês quiserem ver, é muito interessante. Tudo que nós temos do Darcy Ribeiro na UFRJ, todos os escritos, todo o legado, né, numa exposição virtual que ficou muito bonita. Então, eu sou, assim, não só admiradora, né, conheci o Darcy, pude, enfim, participar de algumas das iniciativas, né, do Darcy, principalmente no Instituto Alberto Pascalino, né. Então, uma coisa que teve muita importância na minha formação. Uma das maiores críticas que se faz ao G20 é exatamente essa, é que ela só tem 20 países. Essa é uma crítica fundamental. Como ampliar, né, essa participação? E há várias propostas. Nós tivemos um seminário que vocês podem encontrar no YouTube do Fórum de Ciência e Cultura, que se chama Innovation Dialogue, Brasil-China Innovation Dialogue, Technology and Development, que nós discutimos muito essa questão. É uma proposta do professor Robert Wade, de que o G20 não deveria ser mais o G20, e sim ampliar. E aí ele tem uma proposta específica de um tipo de organização para ampliar o alcance do G20. Ele tem toda a razão. O G20, apesar de que agora faz parte da União Africana, o que amplia um pouco a questão do G20, o G20 realmente não representa, né, o conjunto da humanidade, do conjunto dos países, e deveria, portanto, ser, num certo sentido, substituído por uma outra estrutura de governança que incluiria, de alguma maneira, a participação, seja por representação, seja por algum critério, a participação dos outros países. Então, isso é muito relevante. Os cisnes negros, aí tem uma coisa interessante, que é a questão dos cisnes negros versus cisnes verdes. Os cisnes negros são realmente o que a gente não pode prever. Então, fica muito difícil você pensar, a não ser em linhas muito gerais, né? Por exemplo, você pode pensar se as pandemias, aí ele deixou de ser cisne negro e passou a ser cisne verde. Os cisnes verdes são aqueles que inicialmente eram cisnes negros, mas que acabam sendo previsíveis. Então, como, por exemplo, a questão das pandemias, e nós sabemos que elas vão voltar a acontecer, não sabemos quando e exatamente qual será, mas, portanto, sabemos que uma possibilidade de prevenção é exatamente no lado das vacinas, né? Que a capacidade que a humanidade teve de responder rapidamente à questão com a vacina do Covid foi espetacular. E isso tem um saber fazer essa coisa, um encaminhamento que passa por vários campos do saber e vários campos de ação da humanidade. Então, o que você pode fazer, você pode prever os cisnes negros, mas acontece que, cada vez mais, os cisnes negros estão virando cisnes verdes, que são questões que eram absurdas, mas que a gente sabe que vão acontecer. Então, tem um processo de antecipação. Essa é o que eu acho que é a questão mais interessante dos estudos de futuro. A gente, por exemplo, no caso de cenários, você pode... No caso de cenários, eu acho que cenários é limitado, porque o que você faz em cenários é construir consensos estruturados, a partir da ideia de que você tem tendências fortes, incertezas críticas, você constrói certos consensos. No caso dos cisnes verdes, é a antecipação, ou seja, não importa tanto a construção dos consensos, o que importa é saber que coisas terríveis vão acontecer e que você precisa se antecipar, seja porque tem que estar preparado, seja porque a fronteira do conhecimento tem que ir naquela direção, você pode prever, você pode antecipar, por exemplo, as questões da inteligência artificial, que estão aí na nossa cara, demandando uma ação concreta.
na educação, na mudança nas formas de ensino, em pensar que universidade vai ser essa do futuro. Então, acho que assim, o Cisne Verde é uma oportunidade para antecipação de tendências. Acho que é isso que eu imagino. Mas tem muito trabalho pela frente, né? Muita coisa para fazer. Professora Ana Célia, muito obrigada.